como não podia deixar de ser, conheci minha esposa no Bar Alaska. Eu estava voltando do Chile, nós tínhamos passado, eu e um colega, tínhamos passado 3 meses viajando pela América Latina, que era a época dos hippies, então as pessoas, época de paz e amor, as pessoas davam carona. Nós chegamos a levar uma barraca de nylon e armamos a barraca uma vez, porque ficamos fascinados com a beleza de um lago no Chile. As outras vezes nós fomos dormir na casa das pessoas que nos davam carona, porque eram extremamente, principalmente no Chile, né, eram extremamente afetivas e a gente logo estabelecia uma relação interessante. Mas eu estava chegando e fui combinar, fui no Alasca, e eles estavam combinando ir para Garopaba. Então eu cheguei e já me preparei para ir para Garopaba. E fomos então aquele grupo, um grupo ali do Alasca, foi para Garopaba e entre eles estava a minha esposa. E foi aí que conheci a minha esposa e com quem vivo até hoje. Signifique isso o que significar, né? Diz o Paulo Otran que mais de 10 anos é preguiça, não é amor. Mas de qualquer forma, foi nessa viagem, né? Foi imediatamente após minha chegada do Chile e a partir daí ficamos juntos o tempo todo. Logo ela alugou um apartamento na rua Santo Antônio. Eu era sustentado pelo meu pai, estava no 2º ano da faculdade, vivia de mesada, então pagava com certa dificuldade a salsicha bock do Bar Alaska. E a minha mulher tinha fugido da cadeia no Paraná. Ela era militante política e, na verdade, até foi confundida com uma pessoa fisicamente semelhante como ela, que era uma guerrilheira, que foi morta depois. E ela foi presa com a repressão, pensando que se tratava de uma guerrilheira. E foi barbaramente torturada, até porque queriam informações a respeito da guerrilha urbana, né, que ela não tinha para dar, embora tivesse todo um histórico já de subversão, mais que documentado na Universidade Federal, no Paraná. Ela era militante do PCdoB, que nessa época era um partido clandestino, né, que mudou muito com o tempo, mas que nessa época era uma ameaça. E foi quem fez toda a guerrilha do Araguaia, etc., foi o PCdoB. Durante esse período que ela estava presa, ela teve pneumonia, passou muito mal, até pelas condições como os presos eram tratados. E aí, quando havia risco de morte iminente, transferiram ela para um hospital. E nesse momento, aí o Partido Comunista, não o PCdoB, mas o PC, o antigo partidão, já tinha montado, eles apareciam muito pouco na luta, no enfrentamento, mas era gente que tinha mais dinheiro, mais posição social, e eles já tinham montado uma rota de fuga. E tiravam as pessoas do centro do país, enfim, do Nordeste, e levavam para o Uruguai, que nessa época era um país livre. Então, tiraram a minha esposa do hospital, quando ela tinha condições de sair, antes de voltar para a cadeia, e trouxeram ela para Porto Alegre, para daqui ir para o Uruguai. E enquanto ela aguardava a construção dessa estrutura toda clandestina para passar a fronteira para o Uruguai, que também era um risco muito grande, havia barreiras por toda parte, etc. Então isso tinha que ser muito bem arquitetado e montado. E então nesse período que eu conheci ela. E ela nessa época chamava-se Maria da Graça. Ela chama-se hoje Perpétua Janete. Era Perpétua Janete Batista dos Santos, hoje é Perpétua Janete de Argolo Mendes, mas de qualquer forma tinha o apelido de Jane. Mas não nessa época. Nessa época ela tinha identidade, tudo isso era fornecido pelo Partido Comunista mesmo.
Ela tinha identidade, certidão de nascimento, carteira de identidade, tudo. E ficou um período trabalhando aqui em Porto Alegre numa empresa chamada Jalfim, de telecomunicações. Então, ela já tinha, aqui em Porto Alegre, um emprego fixo, ganhava razoavelmente bem. Era uma empresa de pequeno porte, né? Então acho que não tinha essa estrutura hierárquica, né? Mas seria o equivalente a gerente dessa empresa. Então, ainda que não fosse grande coisa, ganhava o suficiente para nos sustentar. Então eu fui morar saí de casa, fui morar num apartamento JK na rua Santo Antônio, térreo, o que talvez tenha sido o aspecto pior desse JK, e pouco iluminado e tal, pago pela minha mulher, que aliás pagava tudo, porque só ela tinha dinheiro, e foi um período extremamente interessante e feliz. Tinha num primeiro período, eu não sabia que ela era funcionária de uma empresa e tal, enfim. Mas ela tinha uma coisa que me enciumava muito, que era a questão do ponto. O pessoal militante, né, marcava, nunca se encontravam na casa de alguém, então marcavam, olha, vamos nos encontrar às 5 horas no Parque da Redenção. Então tudo parava porque às 5 horas ela tinha um encontro sobre o qual ela não me falava. E isso me aborrecia muito, né? Achava que, bom, ou nós sabemos o que nós estamos fazendo, ou não sabemos que diabo, né? E acho que tanto atazanei a vida dela e incomodei por causa dessa história, que em pouquíssimo tempo ela teve que abrir o jogo e disse, olha, que eu sou clandestina e meu nome não é Maria da Graça. E ela tinha comigo algumas reservas, porque me achava um burguesão, né? Filho de pai médico, de família razoável, classe média, né? Mas enfim, absolutamente contra a visão comunista que eles tinham, de Estado totalitário, stalinista e tudo aquilo que era o PCdoB nessa época. E eu era claramente anarquista, né? Então, em todas as discussões, só contestava o que eles diziam, o que me botava sob suspeita absoluta, né? Então, acho que foi um período ali de conflito entre essas duas coisas, entre a nossa relação pessoal, a relação política e o pavor que ela tinha, né, de abrir a atividade política, porque ela estava saindo de 2 meses de tortura. Então, e sabia de outras pessoas que tinham caído porque tinham se tornado amigas, amantes, namorados, né, de pessoas que estavam a serviço da repressão e cuja função era justamente essa. Eram de ser cativantes, enfim, né, de se aproximar. Então, ela me olhava também, né, com certa suspeição, o que é interessante, porque nós já estávamos morando na rua Santo Antônio, não demoramos muito para isso, né? Também, assim, logo que a gente voltou de Santa Catarina, ela já arranjou o apartamento aquele, a gente andou para um lado, andou para o outro, conseguimos um que a gente conseguiu pagar e fomos morar juntos lá na rua Santo Antônio. Mas morávamos juntos e tinha aquela história do ponto, do encontro marcado, com hora certa, e sobre o qual não se falava. Se outro confia em mim, eu não confio, e eu tenho um compromisso e não vou te falar sobre ele. Eu podia confiar, mas que me irritava e me remoía aquilo horrivelmente. Até que chegou uma hora em que a gente disse, olha, vem cá, ou vamos falar francamente ou não. E ela foi, aos poucos, me fazendo um relato de toda essa experiência. Aos poucos, eu digo, em uma semana ou 2, né? Mas, enfim, muito mais demorado do que eu achava que seria a atitude leal para comigo, né?
E tinha toda uma questão de uma lealdade para os seus companheiros, porque as pessoas eram torturadas e diziam mesmo as coisas, né? E não tem nenhum demérito nisso. Era uma questão de incapacidade de suportar a dor e, enfim, a quebra da estrutura da personalidade. Então, comecei a vida sustentado por uma mulher, né? Subversiva, né? Com segredos inconfessáveis, e foi muito bom. Na verdade, a minha entrada nessa história dela causou um tumulto enorme, porque não era fácil nem barato estabelecer uma rota de fuga para o Uruguai, uma rota segura. E expunha uma porção de gente, porque alguém pegava no carro aqui, levava até o meio da estrada em algum lugar, onde um outro carro pegava e levava para casa de uma pessoa de confiança, onde as pessoas dormiam e esperavam passar 3 dias para que as coisas esfriassem, saíam por outro caminho. Era toda uma logística montada, né? E que, com a minha chegada, no meio desta confusão, acabou fazendo com que a gente ficasse em dúvida e resolvesse não ir não seguir essa rota de fuga para o Uruguai. O que eu acho que deve ter significado uma irritação fantástica para quem fez tudo aquilo, para quem se dispôs a expor a sua vida, a sua liberdade. Mas aí ele resolveu ficar. Mas ficou como militante, até porque ser militante era parte da personalidade já da pessoa, né? Da filosofia, da compreensão de vida que tinha. Então, acho que eu me atravessei aí num projeto político e consegui, como bom anarquista, anarquizar completamente todo o projeto que estava estabelecido. Devia ser fins de 68 e 69. Era aquele período de AI-5, o endurecimento da ditadura, o golpe dentro do golpe, etc. E, mais de uma vez, a Jane esteve muito próxima de ser presa, né? Uma vez ela bateu na casa de umas colegas que eram militantes e foi atendida pela polícia, e que já tinha batido e já tinha prendido as companheiras dela e já tinha levado presas. Mas aqueles que estavam lá não conheciam ela. E aí puxaram ela para dentro e disseram: tu o que veio fazer aqui e tal? E ela disse: eu estou procurando a minha mãe, que é a faxineira, e que dê a minha mãe, eu não sei o que e tal. E ela era pequenininha, baixinha, deve ter sido muito convincente, devia estar muito assustada, o que deve ter ajudado a convencer. E acabaram empurrando ela a porta fora: tudo soube daqui, não fala sobre isso, não sei o quê. E ela saiu apavorada. Então, assim, o risco era muito presente, era muito iminente. Eu acho que nunca tive risco nenhum, né? Claro, podia ter acontecido, se ela tivesse caído, provavelmente eu tivesse sido preso, interrogado, etc. Mas acho que nunca considerei isso como uma ameaça real, assim. Nunca parei para refletir sobre isso. Talvez fosse uma irresponsabilidade da idade, né? Se eu parasse para refletir a situação em que as coisas estavam, eu podia me tornar um desaparecido perfeitamente, né? Até porque não sabia nada para dizer. Então a tendência seria, se houvesse suspeita, de ser torturado até a morte. Mas nunca chegou a ser uma angústia para mim. Eu tinha muito mais ciúme da minha mulher ter que fazer coisas que não podia me contar do que preocupações sobre o que podia me acontecer, né? Acho que nunca chegou a ser uma angústia isso, ainda que fosse uma possibilidade presente. De certa forma, eu já acompanhava esse risco com outras pessoas, que naquela época se tinha comício relâmpago, as pessoas eram presas na frente da gente, etc. Mas, com relação a divergências, acho que elas se mantêm e, quem sabe, se aprofundaram com o tempo. A minha mulher continua comunista PCdoB, até ela diz: ó, depois de 40 anos tem 2 coisas que eu não troco, nem de marido, nem de partido. Então,
ainda que tenhamos muitas divergências, a gente discuta muitas vezes, né, a respeito dessas questões políticas até hoje.